O debate à Prefeitura de São Paulo esquentou. Propostas sobre segurança, saúde, educação e clima estiveram no centro das discussões entre os candidatos. Mas a redução no número de direitos de resposta chamou a atenção. Será que isso influenciou no tom do confronto? Vamos te contar os principais pontos desse embate e como as ideias apresentadas podem impactar o futuro da maior cidade do Brasil. Fique até o fim para não perder nenhum detalhe. E já deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar sempre bem informado sobre as eleições e muito mais. O debate entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo foi um momento decisivo na corrida eleitoral. Organizado pelo SBT, Terra e Nova Brasil, o evento reuniu 6 nomes que disputam o comando da maior cidade do país. O formato foi dividido em 3 blocos. No primeiro, os candidatos responderam a perguntas dos jornalistas. No segundo, tiveram a oportunidade de questionar uns aos outros. E, no terceiro, se concentraram em temas específicos como segurança, saúde e meio ambiente. O cenário eleitoral em São Paulo tem se mostrado bastante acirrado, e esse debate serviu para reforçar a importância de se escolher um candidato com propostas concretas. Os eleitores paulistanos, que enfrentam desafios enormes, desde a falta de segurança até problemas na saúde pública, merecem uma gestão comprometida e eficiente. E, neste ponto, é evidente que cada candidato tenta se destacar mostrando soluções inovadoras e viáveis, pelo menos em teoria. O ponto mais interessante foi perceber como cada um desses temas reflete os problemas do dia a dia dos cidadãos, mas também como algumas propostas podem soar desconectadas da realidade. Em momentos como esse, a sensação que fica é de que, por mais promissoras que algumas ideias pareçam, a implementação prática dessas promessas sempre será um desafio enorme, especialmente em uma cidade do tamanho de São Paulo. Por isso, é essencial ficar de olho não só nas propostas, mas no histórico de cada candidato e em como eles já lidaram com questões semelhantes em suas carreiras. Durante o debate, foi notável como as respostas dos candidatos refletiram suas prioridades, em alguns casos, suas dificuldades em lidar com temas complexos. Ao serem questionados sobre segurança pública, por exemplo, alguns candidatos apostaram em soluções imediatistas, como o aumento do efetivo policial, enquanto outros defenderam a abordagem de longo prazo, com investimentos em educação e projetos sociais. Embora todas as propostas tenham mérito, a grande questão que fica é: qual delas realmente pode funcionar em uma cidade como São Paulo? Na minha opinião, o aumento do efetivo policial, por si só, não é suficiente para resolver o problema da criminalidade. São Paulo precisa de uma abordagem multifacetada que leve em conta não só a repressão, mas também a prevenção. O desafio de administrar uma cidade desse porte exige um plano abrangente, que combine melhorias na segurança com investimentos em áreas fundamentais como educação e saúde. Outro ponto que chamou atenção foi a postura dos candidatos ao serem confrontados uns pelos outros. Alguns mantiveram uma postura mais combativa, tentando desqualificar o adversário, enquanto outros optaram por manter um tom mais conciliador e propositivo. A atitude mais agressiva pode parecer eficaz em um debate, mas acaba gerando uma sensação de que alguns políticos estão mais preocupados em atacar do que em propor soluções concretas. Isso pode afastar eleitores que estão buscando propostas reais, e não brigas ou provocações. O ponto mais interessante foi quando o tema da saúde pública entrou em cena. É um dos assuntos mais delicados, especialmente após a pandemia, e alguns candidatos trouxeram soluções interessantes, como a ampliação de parcerias público-privadas para reduzir o tempo de espera nos atendimentos e melhorar a infraestrutura dos hospitais. No entanto, sempre fica a dúvida: até que ponto essas parcerias beneficiam a população em geral e não apenas setores específicos? Em resumo, as posturas dos candidatos variaram bastante, desde aqueles que tentaram manter a calma e o foco nas propostas, até aqueles que preferiram uma estratégia mais agressiva. Mas, no final das contas, o que importa para o eleitor é entender quem realmente tem um plano factível para enfrentar os problemas de São Paulo. Prometer é fácil, mas será que essas promessas resistem ao teste da realidade? O debate entre os candidatos sempre tem um efeito direto nas pesquisas de intenção de voto. Não é incomum ver grandes mudanças nos dias que se seguem, à medida que eleitores reavaliam suas escolhas com base no desempenho dos candidatos. No entanto, é importante lembrar que nem sempre a performance no debate reflete uma capacidade real de governar. Às vezes, os candidatos mais eloquentes ou que dominam a retórica conseguem se destacar, mesmo que suas propostas não sejam tão sólidas ou factíveis.
Um aspecto interessante que já vimos em outros debates é que quem lidera as pesquisas muitas vezes adota uma postura defensiva, enquanto os candidatos que estão atrás tentam de todas as formas derrubar o favorito. Isso cria uma dinâmica onde quem está na frente tende a evitar erros e polêmicas, enquanto os demais atacam para tentar virar o jogo. Na minha visão, essa estratégia pode funcionar a curto prazo, mas o eleitor quer ver mais do que ataques. Ele quer soluções. Em muitos casos, a postura excessivamente defensiva pode passar a impressão de que o candidato não tem confiança em seu próprio plano de governo. É curioso também observar o impacto nas redes sociais, que hoje são termômetros poderosos da percepção pública. Um candidato que consegue viralizar um momento do debate, seja uma resposta afiada, uma frase de efeito ou até um ataque bem articulado, pode transformar aquilo em um ganho significativo de visibilidade, eventualmente, votos. Contudo, essa batalha de narrativas nem sempre corresponde ao que é mais importante: a capacidade de liderança e a coerência nas propostas. Na minha opinião, um dos maiores desafios para o eleitor é filtrar o que é espetáculo do que é substância. Muitos candidatos aproveitam os debates como palco para performances, onde o que mais conta é a forma como falam, e não necessariamente o que estão dizendo. Isso pode ser perigoso, porque acaba desviando a atenção do que realmente importa: quem está mais preparado para enfrentar os desafios reais da gestão pública. As pesquisas pós-debate são apenas um retrato momentâneo do humor do eleitorado. Elas capturam impressões imediatas, mas a decisão final, nas urnas, geralmente envolve uma análise mais profunda. É importante não se deixar levar apenas pelo calor do momento e tentar ver além das aparências, entendendo quais candidatos estão realmente comprometidos com as mudanças que o país precisa. O que podemos esperar para os próximos encontros? O cenário político costuma evoluir rapidamente após o primeiro confronto direto entre os candidatos. As campanhas ajustam suas estratégias, analisam o feedback do público, muitas vezes, refinam as mensagens para focar nos pontos que ganharam tração ou corrigir os que falharam. As expectativas para os próximos debates são altas, especialmente porque o público quer ver um aprofundamento nas propostas e uma postura mais assertiva diante das questões mais urgentes do país. Na minha opinião, os próximos debates precisam ser menos sobre ataques pessoais e mais sobre planos concretos de governo. O eleitor está cansado de ver os candidatos gastarem tempo e energia criticando uns aos outros sem apresentar soluções viáveis para problemas como desemprego, saúde e educação. A impressão que tenho é que muitos candidatos focam mais em ganhar o debate no sentido de retórica, mas perdem de vista o verdadeiro objetivo: convencer o eleitor de que tem a melhor proposta para o país. Outro ponto importante a ser observado é a postura dos candidatos frente à pressão. Nos próximos debates, é provável que vejamos candidatos que foram duramente criticados no primeiro embate tentarem se redimir e mostrar mais preparo. Isso pode gerar momentos de tensão, onde será crucial ver quem tem capacidade de responder com clareza e firmeza, sem cair no discurso fácil ou nas provocações. Acredito que isso vai diferenciar os candidatos que estão preparados para liderar daqueles que apenas querem impressionar na superfície. A expectativa também recai sobre o papel dos mediadores e das regras do debate. É fundamental que haja um equilíbrio para que todos tenham a chance de expor suas ideias, sem interrupções constantes ou fugas de tema. O mediador tem o poder de garantir que o debate seja produtivo e focado, e isso faz toda a diferença para o público que quer entender as nuances de cada proposta. Minha expectativa é que, nos próximos debates, os candidatos tragam à tona questões que ainda não foram suficientemente exploradas, como sustentabilidade, ciência e tecnologia, além de uma visão mais clara sobre como pretendem lidar com o cenário internacional. Esses são temas que impactam diretamente o futuro do país, mas que muitas vezes ficam em segundo plano frente às discussões de cunho mais populista ou emocional. Resumindo, o que espero é que os próximos debates sirvam como uma oportunidade para os candidatos mostrarem mais do que discursos prontos e frases de efeito. O público precisa de clareza, de verdade e de propostas tangíveis. E nós, como eleitores, temos que estar atentos para não sermos apenas espectadores de um espetáculo, mas sim críticos ativos, que sabem diferenciar o que é performance do que é compromisso real com o futuro do país. Os debates eleitorais têm um impacto significativo nas campanhas, e essa influência vai muito além das 2 horas de discussão ao vivo na televisão. Para muitos eleitores, é o momento em que os candidatos são confrontados diretamente, sem as amarras dos discursos ensaiados ou do marketing político. Um bom desempenho pode alavancar uma candidatura, enquanto um deslize pode ser fatal,
especialmente em um cenário de alta polarização política, onde cada movimento é analisado minuciosamente pela mídia e pelos eleitores. Pessoalmente, acredito que os debates são um dos pontos mais críticos de uma campanha eleitoral, pois é quando o eleitor tem a chance de ver quem realmente está preparado para lidar com a pressão de governar. A campanha pode criar uma imagem polida, mas no debate, a realidade se impõe. As respostas rápidas e a habilidade de articular ideias claras em momentos de tensão mostram muito sobre a capacidade de liderança de um candidato. É nesse momento que se torna evidente quem realmente tem domínio sobre os temas e quem está apenas repetindo frases prontas. Outro aspecto interessante é como os debates moldam a percepção pública, não só durante o evento em si, mas também nos dias que o seguem. A cobertura da imprensa, os comentários nas redes sociais e as análises dos especialistas criam uma narrativa pós-debate que muitas vezes define o rumo da campanha. Quem venceu ou perdeu pode não ser tão relevante quanto a impressão que o público carrega após a análise de especialistas. Eu acredito que essa dinâmica pode, às vezes, ser injusta, já que a percepção nem sempre reflete a realidade dos fatos discutidos. É importante considerar, no entanto, que nem todos os eleitores se baseiam em debates para decidir seu voto. Na minha visão, embora os debates sejam cruciais para uma parcela do público mais politicamente engajada, há uma grande parte do eleitorado que forma sua opinião com base em outros fatores, como o histórico dos candidatos, suas propostas em áreas específicas ou simplesmente pela identificação pessoal. Mesmo assim, o impacto dos debates pode ser decisivo em momentos de indefinição, especialmente nas últimas semanas de campanha, quando os indecisos se tornam o alvo principal. A minha opinião é que os debates deveriam ser mais frequentes e abrangentes, permitindo aos eleitores um contato mais constante com os candidatos. Além disso, seria interessante que os debates fossem menos engessados, dando espaço para discussões mais livres e perguntas mais complexas, sem tantas regras que limitem o tempo de resposta ou o formato das perguntas. Isso permitiria um diálogo mais genuíno e profundo sobre temas que realmente importam para o futuro do país. Em resumo, os debates desempenham um papel fundamental nas campanhas eleitorais ao influenciar tanto a opinião pública quanto o próprio comportamento dos candidatos. No entanto, a forma como os debates são conduzidos e a narrativa construída em torno deles pode, em alguns casos, distorcer o real impacto das ideias discutidas. Por isso, é fundamental que o eleitor mantenha uma postura crítica e analítica, buscando sempre ver além do espetáculo e focando nas propostas que realmente trarão benefícios ao país. Compartilhe a sua opinião sobre isso deixando o seu comentário abaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A sua participação é fundamental para esse momento que vivemos.